Queridos, graça e paz, vamos orar. Senhor, obrigado por nos permitir estudar mais uma carta, que é, neste caso, de Judas, para discutirmos sobre a batalha pela fé. Que o Senhor possa nos ajudar nesta jornada a percebermos aqui Judas quer falar conosco hoje e como é que, através daquilo que Judas está falando, está ensinando na sua carta, podemos transformar as nossas vidas e conformarmos-nos à sua imagem e defendermos a verdade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a carta de Judas fala de batalha pela fé. Essa é a sua ênfase, esse é o seu tema. Embora Judas estivesse muito ansioso para escrever a seus leitores a respeito da salvação, achava que, pelo contrário, devia adverti-los a respeito de certos homens imorais que circulavam entre eles e pervertiam a graça de Deus. Então ele muda praticamente do tema, por entender que há uma necessidade que ele tem que responder. Segundo parece, esses falsos mestres estavam tentando convencer os crentes que ser salvo pela graça lhes otorgava a liberdade de pecar, uma vez que seus pecados já não seriam contados contra eles. É o tal evangelho que também tem se discutido, tem se apresentado nos nossos dias, de que hoje já não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, e por conta disso podemos pecar à vontade, porque Deus nos perdoa e vai nos perdoar os pecados que vamos cometer mais em frente. Não estou com problemas de que Deus perdoa pecados, mas estou com problemas as pessoas verem uma vida de pecado, uma fé que não é demonstrada pelas obras. E aqui Judas mostra isso, que havia um entendimento que os falsos mestres estavam a tentar persuadir, inculcar nos outros, de que, pelo fato de eles serem salvos pela graça, tenham liberdade de pecar, porque os seus pecados já não seriam contados contra eles. Jesus considerava imperativo, aliás, Judas considerava imperativo que seus leitores fossem prevenidos contra tais homens, neste caso, homens libertinos que enfatizavam liberdade, que enfatizavam libertinagem, encorajavam libertinagem, preparando-se para fazer oposição às doutrinas pervertidas destes com a verdade a respeito da graça salvífica de Deus. Em geral, se aceita que esses falsos mestres eram gnósticos. Estamos a perceber que os gnósticos parece que aterrorizaram muito a igreja. Esta carta foi escrita para motivar os crentes a defender a pureza da doutrina e da vida cristã diante dos ataques dos falsos mestres. Esta epístola se preocupa intensamente com a ameaça dos mestres heréticos na igreja e a correta reação dos crentes a tal ameaça. O conteúdo revela dois propósitos: condenar as práticas dos libertinos ímpios que infestavam as igrejas e corrompiam os crentes, aconselhar os leitores a permanecer firmes, crescendo em sua fé e defendendo a verdade. Parece que Judas ele leu a epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, de combate aos falsos mestres e crescer no conhecimento e na verdade, neste caso, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, parece que Judas levanta o mesmo problema que Pedro levantou do combate aos falsos mestres, e parece que, de fato, o Judas tenha lido a carta de Pedro do combate aos falsos mestres, e ele percebe que este problema ainda existe na sua época e tenta combater também através da verdade e incentivar os crentes aliás, advertir os crentes contra este tipo de ensino que era apresentado pelos falsos mestres e que advogava também a, a, a libertinagem. Judas diz pouco sobre as doutrinas reais dessas rochas ocultas, mas é possível que defendesse uma versão antinomiana de gnosticismo. Os leitores são estimulados a ajudar os que são desencaminhados por esses homens, porque haviam crentes na altura que estavam sendo desencaminhados pelos falsos mestres
que, que defendia o antinomianismo, neste caso, uma vida sem regras, sem restrições morais, e, e aí os outros crentes estavam a ser estimulados a apoiar outros crentes para que ninguém seja deixado para trás ou mesmo ser destruído pelos falsos mestres. Parece que a segunda epístola de Pedro tinha passado pelas mãos de Judas, como já tínhamos falado, e que ele se sentiu impelido a escrever a respeito da apostasia que Pedro predissera e já começava a se manifestar na igreja. Na verdade, Paulo já predisse isso há bom tempo, quando ele já vai falar do que vai acontecer nos últimos tempos. Pedro também vai falar dos falsos mestres e que vão aparecer no seio da igreja. E João vive isso, não é? Quando ele escreve uma mensagem para, ou seja, uma carta para a igreja eleita e depois escreve para Gaio, percebe que isso é tão forte. E Judas não faz o diferente. Judas menciona citações dos livros de Enoque e a exceção de Moisés. Estes dois livros foram produzidos no começo do primeiro século por escritores judeus que procuravam defender os ensinamentos de suas seitas ou partidos, apelando para a autoridade dos dirigentes do Antigo Testamento. E Judas aqui discute sobre a batalha pela fé. Como bem dissemos no início, vamos ver aqui no texto bíblico, capítulo único, versículo 3, o que Judas está a dizer. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas. E esta batalha pela fé que Judas está a apresentar não é necessariamente de expulsão de demônios. Estamos em batalha espiritual. Não é só isso. É uma batalha espiritual no sentido de estar a combater os falsos mestres, combater os ensinos que descredibilizam a verdade das Escrituras em favor do mundanismo. Qual é a vista panorâmica de Judas? Um número surpreendentemente grande das epístolas paulinas e não paulinas confronta o problema dos falsos mestres e quase todas fazem alusão ao tema dos falsos mestres. Judas, porém, vai além de todas as demais epístolas neotestamentárias em inexorável e ardente denúncia contra os apóstatas que se introduzem furtivamente, não é? Com exceção de sua saudação e doxologia, a epístola inteira revolve em torno de alarmante problema dos falsos mestres. Esta urgente carta tem 4 seções principais. Temos o propósito de Judas, que era escrever sobre salvação, depois vai escrever sobre combate aos falsos mestres, a ideia de batalhar-se pela fé, é uma pequena introdução que ele traz, e depois vai fazer descrição dos falsos mestres, apresenta juízo do passado, características presentes, juízo futuro, mostra as razões da contenda e a anatomia, a estrutura da apostasia. E também vai discutir sobre defesa contra os falsos mestres, mostra quais são os deveres cristãos e traz uma doxologia e conclui com a doxologia. Então mostra também como entender qual é o antídoto para a apostasia e como pode-se perceber os falsos mestres e como se pode resolver este problema. E como é que este texto, mais uma vez, vai contribuindo para a Bíblia? Os que erram não devem ser perseguidos, e sim resgatados com base na misericórdia. Embora Tiago e Judas tivessem sido criados na mesma família com Jesus, ambos humildemente falavam de si mesmos como seus servos. Tiago, estamos a falar de Tiago, irmão de Jesus, e Judas, irmão de Jesus, e não Iscariote, porque Iscariote já tinha suicidado-se. Então, estes têm uma postura de humildade perante Cristo e não se protagonizam, não se exibem como irmãos de Cristo, mas eles
tomam uma postura, uma atitude de humildade e se apresentam como servos nas suas cartas. Uma das características desta epístola é seu farto uso de tríades de ideias. Em Efésios podem ser encontrados Judas, servo, irmão. Chamados, santificados, preservados. Misericórdia, paz, amor. Povos, anjos, os que não creem. Caim, Balaão, Coré. Alguns, outros, eles. Antes, agora, para sempre. A carta em si naturalmente segue essas três divisões, essa tríade de ideias. Muitos se preocupam com o seu evidente uso de dois livros. Neste caso, os livros pseudônimos do primeiro século. Isto, porém, não significa que Judas estivesse com isso afirmando a autoridade desses livros. Ele apenas os usou a fim de ilustrar um ponto, como fez Paulo quando citou poetas gregos, Arato, em Atos, Manander, em primeira carta aos Coríntios, e Epimênides, Tito 1:12. Não está a dizer que estas cartas, estes poemas, têm a mesma autoridade com as escrituras, simplesmente usa-os como ilustrações. A mesma coisa que vai acontecer com Judas. Cristo em Judas. Ao contrário daqueles que permanecem condenados por sua licenciosidade e negação de Cristo, o crente é preservado em Jesus Cristo. Judas diz a seus leitores: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ao mesmo tempo, porém, o Senhor é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante sua glória imaculados e jubilosos. Esta é a perspectiva, ou seja, é a forma como Cristo é apresentado em Judas. Senhor, obrigado por nos ajudar a ler, a perceber o texto de Judas. Nos levar a entender, Senhor, que precisamos batalhar pela fé. Precisamos batalhar seriamente, porque não é fácil. Os falsos mestres se infiltram da mesma forma como se infiltraram na época de Judas, hoje têm se infiltrado na igreja, pregam heresias, engodam-nos, e às vezes de forma inconsciente são pessoas que estão conversos e por descuido de análise das escrituras ou por falta de ferramentas acabam contribuindo como falsos mestres por trazer um falso ensino em determinados textos. Livra-nos disso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estudar, a aprender para que possamos conhecer a verdade e defender a mesma verdade. E ajuda-nos, Deus, a não só estudar, não só conhecermos a teologia ou sua palavra, mas a sermos praticantes, porque só o conhecer e não praticar, ao andar do tempo, corremos o risco de querer mudar aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor colocou como imperativos a serem cumpridos na sua palavra. Da mesma forma como a, a, a mente, a compreensão, o conhecimento muda a conduta ou a prática também muda a doutrina. Ou a doutrina muda a prática e a prática também pode mudar a doutrina. Que o Senhor nos ajude nesse sentido, em nome de Jesus. Amém.